Hoje eu abri numa página, como sempre, né? Muito enriquecedora, porque vai tocar exatamente no ponto em que nós vamos estudar nessa noite de hoje. Capítulo 20. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória. Mas ele distribuirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Essa foi uma mensagem aberta aleatoriamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, está com você. Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, nos ilumine, Maria, através do seu olhar materno, para com nós em relação ao mundo que procura a sua luz para sua evolução espiritual. Abençoe, Maria, nosso grupo, o grupo da Itália, ao grupo dos hospitais espirituais do Brasil. Agradecemos, Maria, por mais um dia de estudo, no seu amor, no seu olhar, em relação a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Hoje nos reunimos mais uma aula, de número 40, do Livro dos Espíritos e a Ideologia de Gênero. Então, boa noite, Li. Não tivemos a oportunidade de dar boa noite ainda. Boa noite. Boa Oi, noite. William, boa noite. Dia. Vou pausar essa musiquinha. E então, pessoal, a gente já tem uma pergunta ali. Cíntia, essa pergunta é no começo, meio ou fim do material? Eu acho que é no meio, mas pode prosseguir. Qualquer coisa, depois você me avisa, eu faço. Posso adicionar uma, então, ali do comecinho ainda? Será você não se incomoda? Não incomoda, não. Tá. A pergunta que eu vou fazer, Silvania, um pouquinho de explicação, tá? A gente está falando ali no comecinho sobre as opções sexuais dentro da ideologia de gênero e tudo mais. Então, a pergunta que eu botei ali foi as tendências educativas com relação à escolha da sexualidade está tão disseminada na sociedade que, para muitos, pensam que ir de encontro a essa escolha é um processo de preconceito ao homossexual, onde já vemos pais educando sobre a bissexualidade como um fator normal e desenhos animados com crianças do mesmo sexo se beijando. Então, a pergunta é, será essa mais uma fase da sociedade que só irá ser revertida com o nascimento de espíritos mais conscientes e evoluídos nesse planeta? Já que está tão disseminado, né? Eu li o material de vocês através do Zap aí, e Dona Maria Cláudia, ela diz o seguinte, né? As leis dos homens não são as leis de Deus. Quem somos nós para entender a justiça divina? Então, precisaríamos de uma evolução, de um espírito superior para compreender os desígnios de Deus. Só que os desígnios humanos são muito falhos. E vamos citar que na França a Inquisição era dito como algo normal. Não era isso, pessoal? É normal. Porque se espalhou, né, o populismo para condenar os médios. Se a gente for para a Idade Média, vamos ver
e observar que a Guerra Santa era também um estado normal, que tinha um Jesus mais poderoso do que o outro. E as pessoas entendiam que matar em nome de Deus era satisfatório para Deus. Dentro de uma sociedade onde a informação chega muito rápido e onde as pessoas fogem da sua responsabilidade de educar, claro que nós vamos criar refúgios. E esse refúgio está ligado às leis civis impostas pelos homens, mas condenado por Deus. Porque as nossas leis têm limitações. As leis de Deus não irão mudar nunca. Então, a partir do momento em que alguém quer se recuperar porque é viciado em droga, ele tem essa oportunidade de uma psicóloga, é uma chance que nós estamos dando àquela pessoa. Nós estamos discriminando aquela pessoa, nós estamos dizendo a ela que ela tem que continuar nas drogas. Então, se uma pessoa procura o AA porque está precisando deixar a bebida alcoólica, o AA está discriminando aquela pessoa, o AA está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa. Então, passamos a pensar qual é o entendimento realmente da moralidade e do bem na Terra. Qual é esse entendimento que nós temos? É deixar o ser humano sucumbir porque a sociedade acha no direito de falar que tudo é normal e tudo é preconceito? Estamos completamente enganados quanto a isso. Porque a partir do momento que a psicologia diz que é o estudo da alma, e ela nega um tratamento a um adolescente que não quer ter tendência de homossexuais, então será que essa profissional está agindo de acordo com a lei de Deus e a missão que ela veio exercer na Terra? Ela não está. Porque aquela pessoa, ela reconhece que não quer, de forma nenhuma, ter aquelas atitudes desviadas. E por que são negados o atendimento a elas? Então, é como a doutora Cristina diz, o ativismo não faz parte do mundo espiritual. Em todas as passagens de Jesus, ele não discriminou, ele determinou o caminho. E será que nós, como os espíritos, não temos esse direito de determinar o caminho, de dirigir aquela pessoa melhor, para ela se tornar um espírito futuramente mais evoluído? Ah, mas a gente se deteu na lei humana. E as leis humanas são falhas. Quantas pessoas foram para a cadeira elétrica inocente? Então, ora, se for inocente, onde é que está o problema? Está na cadeira ou na lei? Está na lei imposta, que não deu oportunidade nenhuma de investigação para que aquela pessoa fosse condenada dessa forma. Se nós formos observar as leis humanas, ela existe brechas favoráveis ao mal, mas ao bem, proteção nenhuma. Por isso que Jesus, ele disse, né, vocês me honram com os lábios, mas conserva longe de mim os vossos corações e querem me ensinar ordenações humanas. Então, ele quis dizer, olha, vocês querem me ensinar ativismo humano, mas a lei do meu Pai é superior a de vocês. Então, eu não vejo isso como discriminação. Se, de repente, na sociedade começasse a bater numa tecla dizendo que pedofilia era uma opção sexual, ia aparecer tanto do pedófilo, pessoas até que nunca foi pedófilo. Mas aí está a questão, são leis humanas. Perante a justiça divina, a pedofilia ela é um crime, entendeu? No caso do homossexual, é uma escolha, não é uma determinação, não foi uma prova imposta por Deus, foi uma escolha. E essa escolha, como a de beber, de fumar, nós temos que responder por ela, porque nós escolhemos errado. E as pessoas muitas vezes assim, olha, eu penso desse jeito porque Deus fez eu pensar assim. Se você pensar em luz, representa você mesmo. Então, por isso que respeitamos, né, todos eles, mas quando me perguntam quanto à questão da escolha, eu digo, olha, você está equivocado, porque talvez você pense assim, desse modo, e no mundo espiritual seja diferente. Eu vi uma comunicação do homossexual que eu recebi, ele muito perturbado, e ele dizia assim, realmente, o que é que eu sou? Eu continuo perturbado. Eu não tenho definição nenhuma no mundo espiritual. Tem hora que eu me apresento como uma mulher, tem hora que meu corpo volta à reencarnação que eu era, dizendo que eu sou um homem. Sabe por quê? A lei de Deus, ela não muda no mundo espiritual.
for o que ele determinou, é que o espírito vai se apresentar. Eu acredito que esse é um ponto que falta bastante, essas informações, né? Essas evocações de espíritos que se tocaram uma vida, né? Muitos deles tiveram uma família, né? Dentro do lado homossexual, mas quando partem para o outro lado, não tem muitas evidências no mundo espírita, pelo que eu saiba, não é, dessas entidades se comunicando, não é? Que eu acredito que tudo é uma questão de ter médios que entrem no mundo espiritual, vejam o que se passa com essas criaturas, voltem e tragam o resultado. Porque eu vi um diálogo com a doutora Cristina e um jovem de 17 anos, a mãe dele muito perturbada, muito aflita, porque ele aderiu a essa ideia de homossexualismo, e ele chegou para a médica e disse, olha, doutora, eu estou escolhendo para ser feliz. A médica disse, eu posso fazer uma pergunta? Sua mãe é feliz nessa escolha? Ele disse, não, ela não é feliz. Ela é triste, ela chora. E a médica disse assim, toda escolha que traz infelicidade para o outro está errada. Então, se a sua escolha fosse trazer a felicidade da sua mãe, do seu pai, eu diria a você que você está certo. Agora, na sua escolha você tem dúvida. Você tem dúvida que você se encontra uma mãe amargurada, chorando dentro do quarto, você pega ela, porque você começou a jogar essa ideia. Então, a médica disse, olha, a sua escolha é equivocada, você tem 17 anos. Será que com 30 você não vai querer voltar atrás e não poder mais? Então, a gente vive uma sociedade de ativismo. Então, nós vamos dizer agora, porque somos espírita, que o aborto é normal porque estão levantando essa bandeira no mundo inteiro. Então, o grande desafio nosso, pessoal, é afrontar a mentira e mostrar a verdade. E se formos fracos diante disso, irão devorar todas as teorias religiosas. O espiritismo não resiste, o catolicismo não resiste, o protestantismo não resiste. E a gente sabe que nós viemos de sangue cristão, de espada no pescoço, de fogueira na frente, dizendo assim, olha, tu vai negar esse Cristo ou não vai? E naquela sociedade daquela época, matar cristão era normal. Era como se você matasse um animal, não tinha sentimento nenhum. E as pessoas diziam o quê? Não, eu acredito no meu Salvador, então mata. Então, por que essas pessoas estão divulgando o ativismo? Nós vamos dizer agora que é normal porque temos medo dos nossos posicionamentos religiosos? Então, nós estamos traindo a justiça divina. eu acho que se liga bastante nessas próximas perguntas aí. Cíntia, você gostaria de fazer a sua? Sim. Seu Vandir, algumas pessoas que praticaram, né, a mudança de sexo, a gente sabe que não tem como voltar atrás, né? Mas se a pessoa se arrepende, né, do ato praticado, como fica ele com arrependimento perante a justiça divina? Houve um caso aqui em Recife que ficou em sigilo de um determinado rapaz de 25 anos de idade, que ele juntou dinheiro, né, na área de saúde, trabalha na saúde, ele juntou dinheiro para fazer a mudança de sexo. Olha só, as variações emocionais do ser humano são impressionantes. Quando a gente era adolescente, a gente queria ser super-homem, era impossível ser super-homem. E a gente não mudou de ideia, entendeu? Então, são variações de comportamento. Qual era a mulher que não queria ser Mulher Maravilha? E, de repente, descobriu que não era Mulher Maravilha. Então, o que aconteceu com esse rapaz? Ele foi para os Estados Unidos, fez mudança de sexo. E, depois de um ano, ele conheceu uma mulher e se apaixonou por ela. E agora, pessoal? Então, ele se deprimiu. Ele se desesperou, porque ele disse, eu pensava que era isso e agora eu estou apaixonado por uma mulher e eu mudei de sexo. E o sofrimento dele foi impressionante com isso. Então, do mesmo jeito que a gente queria ser super-homem, alguém pode ter um posicionamento agora e mudar lá na frente. Maria Madalena, ela é uma das prostitutas, né, mais bela que existiu. Morena, cabelos pretos, olhos azuis, uma mulher de alta estatura, que impressionava qualquer soldado, imperador, qualquer um, entendeu? E veja que Jesus não viu a beleza dela, viu a inferioridade do caminho que ela percorreu. E nessa inferioridade ele viu que ela não era
uma prostituta, ela era uma obsediada. Então, ele não tratou ela como prostituta, mas uma obsediada. E disse, Maria, eu te expulso 7 espíritos. Mas se você não se melhorar, voltarão os 7. Então, ela desiste ali e se livra do processo hipnótico. E por que a gente não vê alguns casos de homossexualismo como processo hipnótico? Como obsessão espiritual? Aí nós temos que colocar, porque existe a lei que favorece, que dá todo direito, o direito civil deles, eu considero o direito civil de direito. Realmente tem que ter, de direito, certo? Porque construíram junto tudo mais. Mas a gente levar esse lado para o lado da justiça divina é completamente diferente. Porque dentro do processo reencarnatório, Cíntia, é interessante porque nas câmeras que nós visitamos, existe lá câmeras femininas e câmeras masculinas. Não existe ali a bissexualidade de nenhuma forma. A escolha é nossa. A opção é nossa, mas não foi determinada pela justiça divina. Não existe projeto reencarnatório, se a gente abrir lá tudo, projeto reencarnatório para a união estável do mesmo sexo. Não existe no mundo espiritual. Nós criamos isso na Terra. E por criarmos isso na Terra, nós achamos dono da verdade. E não somos dono da verdade. Quantos homens sexuais não partiram para o mundo espiritual e descobriram que a opção que ele escolheu, ele adquiriu uma dívida diante da justiça divina? Por quê? Dentro do projeto reencarnatório, os filhos não nasceram, entendeu? Os filhos não foram educados, esses filhos não foram formados. E, de repente, a gente quer jogar a culpa na justiça divina. Tudo na Terra é uma questão de escolha. Mas responda pela sua escolha. Entendi. Obrigada, seu Vandir. Bom, vamos lá então, Tati. Eu acho que a tua pergunta é a próxima, né? E subsequente à tua tem a da Samila, tá? Tu tá em mudo. Dá um minutinho aqui que eu vou abrir aqui e já volto, tá certo? Pode ir, vai lá. É o tempo da Tati configurar o microfone dela. Me encontrar. Que engraçado. Vandir! Mas então vocês estavam falando antes dos últimos dias, como é que vocês estavam se sentindo quando teve o tratamento? Olha, faz 2 noites que eu não durmo. Ixi, Lilian. Mas eu achei que era de outras coisas, né? Mas talvez tenha algo a ver também, né? Mas anyway, eu não vou Vamos interromper. conversar depois da aula. Tá. Eu posso ficar um pouco mais, então eu converso Tá com bom. você. Se quem quiser ficar também, pode ficar. Tá. Vai lá, Tati, tá contigo. Então, pode acontecer da criança estar numa família estruturada e desenvolver as más tendências? Qual a cobrança da justiça divina aos pais dessa criança? Assim. No livro dos Espíritos, eles falam que a missão dos pais é educar os filhos. É uma missão. Então, isso é dito lá. Então, a partir do momento que um pai pega uma criança do sexo feminino e masculino e veste ela do sexo feminino, ele não sabe a dívida que ele está acumulando. A dívida é impressionante. Porque uma criança, ela não se define sexualmente, de jeito nenhum. Uma criança, a gente sabe que a memória dela não existe cenas de sexualidade. Só se um adulto implantar essas cenas lá, praticar essas cenas lá, mas o mundo dela é muito diferente do nosso, tá entendendo? Ele é um mundo mais sutil, é um mundo sem malícia, sem pensamentos negativos. E, de repente, alguns países, eles querem fazer, né, praticar a ideologia de gênero já na idade de 3 anos, 4 anos de idade, sem você saber o destino daquele espírito. Então, essas violações vão ter que responder no mundo espiritual, entendeu? Então, nós não somos radicais, nós somos pessoas racionais. E dentro do nosso raciocínio, a gente sabe que nós, quando era pequeno, a gente tinha medo do escuro. Esse medo do escuro está relacionado à nossa infância. A gente quer uma defesa, estamos procurando uma defesa. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Então, o escuro, a gente buscava essa proteção.
E, de repente, o que nós percebemos em muitas pessoas é dirigir os filhos erradamente. Não é só na questão sexual, é em tudo. Porque aqui no Brasil, num determinado partido aí que estava no poder, você imagine vocês que ia existir uma lei que a criança, a partir dos 7 anos de idade, o pai poderia mudar o sexo da criança. Isso foi vetado no Congresso. Então, peraí, uma criança com 7 anos, ela tem o direito de escolha? Ela não tem, mas por que um adulto vai impor esse direito a ela? E isso ia ser pago pelo SUS. E foi vetada essa lei. Então, aqui no Brasil, já faz 6 meses que esse mesmo determinado partido comunista, ele ia colocar uma lei para que pai casasse com filho. Então, pessoal, então isso foi levado para o Congresso e no dia da apresentação do projeto, o deputado, que infelizmente é nordestino, ele não foi, porque a coisa foi muito grave o que ele fez. Aí vocês imaginem se de repente a gente invade a sexualidade de todo mundo para criar leis para todo mundo, sem pensar no mais fraco. O que será dessas pessoas? Então, nós temos, doutora Cristina diz assim, vocês têm uma bomba atômica e uma guerra mundial. Qual é? É a do sexo. Ela diz, é uma bomba atômica e uma guerra mundial. Todo mundo acha que vai resolver o seu problema traindo, que vai resolver o seu problema se declarando e continua com os mesmos problemas. Porque nós estamos vivendo num planeta de expiações e provas. Ninguém vai se livrar do problema. Quantas e quantas consultas eu não vejo aqui de homossexuais, pessoas boas, que dizem assim, doutor, olha, eu me revelei faz 10 anos e eu pensava que eu ia ser feliz, mas o meu problema não era sexo, era outra coisa. E de repente eu enveredei por esse caminho, continuo perturbado, por quê? Nós nos escondemos dos problemas. Mas os problemas nunca vão se esconder de mim nem de você, não. Eles sempre vão existir. E se existir, pessoal, nós temos que resolver, nós temos que encarar frente a frente. Foi para isso que nós reencarnamos. A gente não reencarnou para estar escondido de dramas, para estar escondido de opção, não, de jeito nenhum. Nós encaramos o problema para resolvê-los. E, na verdade, muito espírito, eles se escondem. Eles tentam disfarçar, mas como? Então, o melhor que nós temos a fazer aí é seguir a trilha de Jesus, né? Porque foi um espírito corajoso que enfrentou todas as dificuldades. Deixa eu abrir para um comentário aí. Eu acho que é uma sequência dessa pergunta que é da Sâmira. Ah, sim, eu coloquei, né? Porque eu acredito que eu e minha família, a gente teve uma família equilibrada, né? E o meu irmão, ele é homossexual. Mas ele se achou, né, nesse caminho aí, ele tinha já uns 24, 25 anos e já namorava mais com os meus pais. Como que fica a responsabilidade dos meus pais nessa Nenhuma responsabilidade ele tem, porque na idade civil de maior, ele tem 18 anos de idade, ele já responde pelos seus atos. Então, o pai é responsável pelo filho até ali na adolescência. Ensinou tudo de bom a ele. A partir do momento que ele completou a idade de maior, ele tem que ter a maturidade espiritual das suas próprias escolhas. E a gente percebe muito deles aqui, que estão dentro dos hospitais espirituais, que o enveredamento para o caminho da homossexualidade não foi a tendência. Às vezes eu vejo pessoas com uma decepção amorosa, entendeu? Às vezes por abuso sexual, menos culpa ele tem, porque ele foi abusado sexualmente lá na infância, menos culpa ele tem, né? Então ele não tem culpa, ele não teve uma definição sexual. Alguém chegou lá e mexeu com ele, né? Um crime perante a justiça divina. Agora, os pais, nós observamos que muitas vezes colaboram para isso, eles irão responder. Mas aqueles que a gente observa que fez de tudo pelo seu filho, mas de maior enveredou pelo caminho que ele quis, é responsabilidade deles. O que a médica diz é o seguinte, olha, seu filho é homossexual, ame, é seu filho. Isso ele nunca vai deixar de ser, é seu filho. Agora, também como mãe, não discrimine. Mas também tem um porém, não aceite tudo que ele quer impor dentro de casa. Porque tem muitos que dizem, olha, eu sou homossexual e se você não fizer o que eu quero, eu me mato. Isso é chantagem emocional.
chantagem. Então, ninguém pode estar aprisionado à chantagem emocional do outro, porque o outro se declarou. Se ele se declarou, é responsabilidade dele, mas vamos respeitar também os pais, a opinião deles. Então, o trabalho de doutora Cristina é impressionante, porque ela aproxima, ela diz a ele, olha, essa revolta toda com a sua mãe não pode, então sua mãe lhe ama. Agora, se aproxime dela como filho, não se aproxime dela com chantagem que ela nunca vai aceitar. É uma coisa que eu percebo, né? Mais assim, pelo meu pai, né? Que foi até hoje, né? É difícil a aceitação, assim. A aceitação, eu digo, meu pai sempre disse, falou assim, você não vai deixar de ser meu filho, né? Mas em alguns momentos que ele teve um relacionamento e queria levar a pessoa para dentro de casa, isso foi bem complicado, né? Mas eu sempre questionava com o meu irmão, falei assim, você quer que eles aceitem ou que meu pai aceite, só que você não está também tendo a compreensão com ele, tentando entender o quão é difícil para ele, né? Esse tipo de situação. Então, Pamela, vê só, então, eu entendo o pai e a mãe na visão psicológica. Você imagine, você como mãe, preparar todo o enxoval de uma criança, né, do sexo feminino. Você escolher as peças, tudo azul, o quarto, você tratar aquele ser humano sempre como se ele fosse aquela pessoa, né? E de repente essa pessoa muda a sua sexualidade para o pai e para a mãe. E dentro do pouco conhecimento que eles têm, a gente sabe que é muito complicado e muito se deprime. E não fala, não, se deprime, choram escondido. Sim. Por quê? O homossexual tem que entender o lado deles. Entendeu? Eles trataram, ele comprou para ele brinquedo feminino, eles tratam ele como meu filho a vida inteira. E como é que agora eu, como pai, eu posso mudar isso? Se eu tiver conhecimento, eu vou perdoar, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem o conhecimento que a gente tem. Está entendendo, pessoal? Não tem. E o que acontece? Na cabeça, talvez, do seu pai, ele diga assim, mas o sonho da minha vida era ter um neto, e agora não vou ter um neto do meu filho. As pequenas coisas magoam tanto essas criaturas que a gente nem sabe, entendeu? Às vezes ele pode mergulhar lá na tristeza dele e começar a relembrar a infância, a maternidade, o resultado do exame. Então, eu quero que os homens sexuais compreendam também esse lado. Eu compreendo o lado deles, mas quando parto para o lado materno e para o lado paterno, muitos dizem assim, a escolha é minha, mas o sofrimento foi de quem lhe trouxe para o mundo. E tem alguma influência, seu Vandir, nesses casos, devido a algum acontecimento, né, durante a gestação? Eu pergunto isso porque o meu pai, desde o primeiro filho, ele esperava uma menina. Ele queria que fosse uma menina, né? E a menina veio só no terceiro. Isso pode causar alguma coisa no espírito que está para encarnar? Projeção. Então, no caso da projeção da sexualidade, é interessante que alguns espíritos que já têm a tendência, o pai pode acelerar, né? Então, se eu não tenho a tendência, ele pode pensar o que for ali. Porque espírito não é corpo. Espírito é essência. Tem nada a ver. Entendeu? Então, se essa essência ela não tem nenhuma maldade, o seu pensamento pouco vai influenciar. Agora, se a essência principal já vem com dúvidas sexuais, queda de vidas passadas, está ali no sexo feminino, masculino, e eu digo, olha, meu sonho, minha esposa, é que seja uma menina. Aí eu estou projetando. Ele já tem a tendência, então isso pode influenciar na vida sexual dele. Tá. Legal. Posso fazer um comentário? Seu Vandir falou sobre as mães. Eu já comentei aqui que eu tenho uma prima, né, que mudou de sexo. Mudou de sexo, não. Ela só tomou hormônio, né? E a mãe dela falou para mim assim, que é uma minha prima, a mãe dela é da minha idade. Ela falou, Tati, assim, eu aceitei ela, né? Agora é ele, né? Mas
o que me dói é saber onde está a minha filha. Cadê a minha filha que eu criei, que eu tive, e assim, eu aceitei hoje ter um filho, mas eu sinto falta da minha filha. É difícil isso, né? Não, Tati, é muito difícil, porque, olha, a mulher grávida, ela está emitindo energias femininas, né? Todo aquele amor materno de mãe jogando ali. Então, ela sente falta da filha que ela gerou. E É. a filha, ela criou um estado imaginário de uma personalidade que nunca existiu. Então, olha, se os ativistas provar que o DNA de uma pessoa pode ser mudada do feminino para o masculino, eu digo a eles, olha, vocês estão dentro da lei de Deus. Mas a determinação do nosso DNA na sexualidade que nós viemos são determinações divinas. A gente pode mudar a aparência, olha, pode fazer mudança de sexo, você pode fazer o que for, mas seu DNA sempre vai ser aquele que Deus determinou. Os ativistas, eles não querem saber disso. Eles querem tratar a alma com a aparência do corpo. É impossível. Alma é alma, corpo é corpo, não tem nada a ver. Então, aquela alma veio determinada por aquele corpo no DNA masculino ou feminino. Então, você pode tomar o hormônio que for, mas se você for para qualquer geneticista, ela vai dizer, olha, você é uma mulher, você não é um homem. Está aqui o exame de DNA. Sim. Bom, seguindo a isso, então a gente tem a pergunta número 2 da Tati também, que é relacionada a esse lado. Então, né, quando a mãe naquela parte que fala, né, na hora que a mãe é apresentada ao filho no mundo espiritual, né, e pode existir mãe que negue essa missão? Caso uma missão dessa, tipo... Eu acredito que tem muitas mães que ela se esforça muito, ela dá tudo de si, certo? Mas o espírito não responde. E é o que a gente fala para muitas mães. Sua consciência que fique tranquila. A tendência é dele. A educação foi sua. Mas se ele não respondeu à sua educação, a responsabilidade é dele. Então, essas mães abraçam esses espíritos, muitas vezes na região do umbral, no Vale do Suicida, e diz para ele, nós estamos juntos na Terra, olha, vamos se esforçar, eu vou fazer a minha parte como mãe, mas ele não faz como filho. Então, ela não tem responsabilidade nenhuma perante a justiça divina. Ela deu seu sangue, ela deu a sua alma, mas eles não respondem. Por quê? É a condição moral do espírito. Sim. E ao contrário, seu Vandir, que a mãe não aceita, que a mãe não quer essa missão, existe? Existe muitas mães por orgulho e por vaidade, e muitas vezes por não ter o amor materno, elas desistem, porque não estão preparadas para grandes decepções. Mas quando estão, ela encara. Agora, muitas recuam diante da prova, porque muitas vezes já teve aquele filho diversas vezes. Tem isso também, viu, Tato? Já teve no palco reencarnatório por diversas vezes, e ele decepcionou. Agora ela tem opção. Antes, ela tinha a obrigação. Agora ela tem a opção. Olha, eu tentei por 10 reencarnação. Agora você pediu para ser meu filho de novo, eu não quero. Então, ela tem agora a escolha. Ah, tá. Obrigada, seu Vandir. Tocando no ponto ali da pedofilia, Cíntia, tem uma pergunta que você fez aí, não é? Ah, tá. Que é interessante. Seu Vandir, em alguns casos de pedófilos, eles podem vir seguidos por obsessão ou não? Olha, vê só, no caso da pedofilia, a gente sabe que a pedofilia seria o último estágio das perturbações espirituais, grave, né? Porque antes de ser pedófilo, acreditamos que essas pessoas praticavam a zoofilia. E saindo da zoofilia, ela foi para um mundo completamente inocente, que é o mundo dos animais também, é um mundo inocente. Eles não veem maldade em ninguém. Mas a punição para pedófilo no mundo espiritual é muito grave. E sabemos que a maioria deles morrem aqui na Terra, né, com câncer de pênis, porque essas energias é muito pesada. Quer dizer, ele está violando
a reencarnação do espírito e toda a estrutura emocional dele. Então, esse ato praticado, isso descarrega na consciência deles. Alguns ficam loucos, escutando choro de crianças, gemido de crianças. E a gente sabe que no umbral a gente encontra muito pedófilo. E a situação deles são deplorável. Eles enlouquecem de tanto escutar crianças. Então, a doutora Cristina diz assim, olha, o remédio para o pedófilo é prisão perpétua. Porque ele não pode estar estragando a infância de ninguém. Então, aquela criança que sofreu um abuso não é expiação e prova, é brutalidade humana. Porque o espírito, ele não tem estrutura para suportar uma prova tão grosseira. E Deus não impôs isso, não. Não impôs isso. Ó, você vai para a terra ser estuprado com 7 anos de idade. A justiça divina seria sem noção nenhuma fazer um negócio desse. Mas a gente sabe que tem espírito que tem tendência do mal e faz o mal pelo simples prazer pelo simples prazer de ver a pessoa infeliz. É impressionante. Então, está lá no livro dos Espíritos, quando ele diz, são verdadeiros flagelos sociais quando estão reencarnados. É o caso do pedófilo e muitos, né? Silvani, só para esclarecer, a doutora Cristina nos diz a escala da decadência moral, né? É homossexualidade, aí uma próxima reencarnação, pedofilia. Depois da pedofilia, se você é pego e passa por traumas dentro da, digamos assim, da justiça do homem, né? Foi preso ou massacrado ali enquanto você foi pedófilo, você reencarna de novo, aí é zoofilia, né? E aí eu tenho uma pergunta com relação a esse ponto aí, né, referente à escala da decadência moral. Ela está ligada a espíritos que não receberam nenhuma assistência no processo reencarnatório, que foram reencarnações forçadas. Todos os espíritos, eles são chamados para o aprendizado. É um direito. Mas muitas vezes não querem cumprir com seus deveres. Então a justiça divina antecipa esse chamado, muitas vezes a ele, olha, vai reencarnar daqui a 20 anos. Você tem 20 anos para se preparar. Eu não quero. Aí é complicado. É o aluno que está se negando a aprender nas escolas espirituais. Então, os espíritos que vivem na Terra, dentro das reencarnações compulsórias, é muito mais difícil. Porque ele vai aprender todos os tipos de paixões e viciações. Eles estão aqui. Já os espíritos que estão em colônia é diferente. Eles são muito bem preparados. Pelo lado profissional, sentimental, tudo. Porque eles não estão vivendo entre nós. Aí que faz a diferença. Quando você vê uma criança de 7 anos com o pensamento de uma pessoa de 30. Então, ele estava em colônia, ele não estava aqui. E quando você vê alguém com pensamento de 30, de repente, com a idade de 30, com pensamento de 15. Então, ele viveu aqui a vida inteira, mas ele foi chamado. E quando ele foi chamado, ele não aceitou o preparo. Entendi. Obrigado. Então, todos têm o direito, né? Todos têm a chance. Só não faz quem... É aquela questão que falar dos espíritos. Todos os espíritos irão chegar ao arrependimento, sim, eles vão se arrepender. Agora, se arrepender e se aperfeiçoar e se preparar, é uma obrigação de todos. Não é você só dizer no mundo espiritual, eu estou arrependido. E se você não se preparou, você vai cair de novo. Então, eu estou arrependido, mas eu quero me preparar. Aí você consegue um avanço muito grande na reencarnação. Uhum. Cada um tem seu tempo, como se... Tem seu tempo aí. Acho que aí é onde toca do hermafrodita, dentro dessa aula. Silvandi, partindo aqui para um ponto das pesquisas que eu fiz, né, a respeito da homossexualidade, a respeito da ideologia de gênero, da aceitação da ideologia de gênero dentro do movimento espírita, né, onde as pessoas falam da homossexualidade, diz que é um fator normal, né, e fazem referência a Joana de Ângeles. E aí eu fiz uma pesquisa, e breve assim, até num outro estudo, não sei se vocês se recordam, até botei um texto que falava sobre uma passagem de um dos livros da Joana de Ângeles, que dizia, ela não, na realidade, eu não vi nenhum ponto dizendo que ela dizendo que é errado. Eu acredito que é aí onde as pessoas se entram em equívoco.
E a minha pergunta é, por que que nos textos da Joana de Ângeles não encontramos uma negação propriamente dita ao estado homossexual? Não apenas somente a aceitação através do respeito, porque ela mostra que nós temos que aceitar através do respeito. Perfeitamente, que é o que o senhor também diz, é o que no hospital diz. Nós temos que compreender o estado da pessoa, aceitar, não é? Mas por que que ela não faz do mesmo, não traz dentro dos textos a mesma visão da doutora Cristina, no sentido de, olha pessoal, é errado, ponto. Olha, Francisco, eu não me deixo influenciar por ativismo terrestre. Porque se o médium ele vai enveredar por esse caminho, ele vai influenciar e muito nas comunicações espirituais. Então é preciso que os médios separem as coisas. Eu não tinha, há mais ou menos 10 anos atrás, eu não tinha um posicionamento sobre homossexualidade, porque eu não tinha um estudo no espiritual. E a mentora me dizia, não pode se posicionar, tá ouvindo? Você não tem embasamento nenhum e você não foi convidado para muitas palestras no mundo espiritual. Então, deixa o pessoal se posicionar aí. Depois a gente resolve. E depois disso, começou vários estudos no mundo espiritual a respeito disso, e eu trouxe esses estudos através do sonambulismo. Outra coisa que a gente tem que entender é, esses médios são sonambúlicos? Porque se não são, já não são confiáveis. Se são sonambúlicos, são confiáveis. A questão da mediunidade em si, ela tem uma variedade. Agora, é aquela coisa, eu trabalhei com sonâmbulos aqui, com sonambulismo bem apurado, e fiz pesquisa neles. Qual era a pesquisa? Ele vai ter que ver o que eu vejo. Então, manda ele para o mundo espiritual. Então, quando ele voltava, ele trazia resultados que eu tinha trazido, mas eu não tinha falado para ele. Então, ali é confiável. Agora, a partir do momento em que você levanta uma bandeira sua, mas não é a bandeira do mundo espiritual, você psicografa a tua própria consciência. Então, isso não é válido de nenhuma forma. Porque se a gente for tomar como base, Francisco, o pessoal daí, vamos partir para o Antigo Testamento. Moisés, ele foi perguntar à justiça divina sobre a questão da homossexualidade, lá no Antigo Testamento. Vê só. E o que foi que ele trouxe? Quer dizer, Moisés é Moisés, Moisés não é bandido, não é Francisco. Moisés era um médium clareaudiente impressionante. Ouvia os espíritos celestes e espíritos superiores, né, que atribuísse a Deus. E o que foi que disse lá ele no Antigo Testamento? O homem ou a mulher que dormir com o outro será condenado perante Deus. Ele já disse tudo. Condenado seria inaceitável. Não pode. Então, se Moisés teve essa referência, por que Joana de Ângeles e outros espíritos não seguiram a referência de Moisés? Então, foi aí que começou o estudo que a gente viu no mundo espiritual, que muito médico se equivocou. E depois disso, a doutora Cristina disse o seguinte, olha, vê esse trecho aqui do Evangelho, na Bíblia, que diz o seguinte, Jesus disse, olha, o homem deixará seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher e se tornará uma única carne. Lei de reprodução. Os dois, a conjunção, entendeu? O sexo e a lei de reprodução. Então, o próprio Jesus colocou isso. E alguns historiadores, foi interessante que alguns historiadores fora da Bíblia descobriu alguns manuscritos de Jesus, ele afrontando, olha, o sumo sacerdote, afrontando o sumo sacerdote. E nesse manuscrito ele dizia o seguinte, vocês falam de Deus, ora para Deus, mas vocês dormem um com o outro. Foi Jesus que falou isso, não fui eu. Os historiadores descobriram isso. Então, isso quer dizer que, para ele, isso era uma violação de uma lei moral na Terra. Agora, quando a gente parte para algumas psicografias no Brasil, alguns depoimentos, não são de médio sonambúlico. Vamos para Francisco Cândido Xavier, o mais confiável, programa Pinga Fogo, quando perguntaram a ele sobre a homossexualidade, o que foi que Chico respondeu? As almas vieram para se reproduzir. Disse tudo. Mas por que Chico disse isso? Ele era um sonâmbulo. Ele entrava em contato direto com os espíritos. Depois de Chico, a gente tem mediunidades limitadas, mediunidades ativistas,
que abraça aquela causa ali e joga na psicografia. Eu não quero, de forma nenhuma, me autovalorizar, mas eu, diante da internet, diante do que for, eu boto minha cara para bater. Mas eu tenho plena convicção do que eu vi no mundo espiritual, do que eu conversei. E muitos médios, eles não defendem a mediunidade, defendem a fama, é inaceitável. Eu não estou atrás de fama, eu estou atrás de verdade, estou atrás de estudo. Então, a partir do momento que você defende a fama, você vai agradar a todos. Mas será que você está agradando a Deus? Aí que está o grande problema desses médios. Então, ora, Jesus foi crucificado porque disse a verdade. Todo o seu apostolado foram assassinados porque disse a verdade. Porque não seguiram o ativismo romano. E eu vou seguir, eu não posso, de jeito nenhum. Então, esses médios, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, todos eles saíram de redes sociais, temendo os hospitais, criaram um canal particular para fazer o que quer. Porque só entra lá se concordar com eles. Se não concordar, ele exclui do canal. Então, peraí, o espiritismo não é um movimento popular? Eu estou na rede social para ser criticado, massacrado, então esse é o espiritismo. Aí eu crio um canal para mim, para dizer o que eu quero, sem passar por nenhum crivo da razão. Então eu não posso confiar nessas mediunidades. Perfeito. Obrigado, Sr. Vandir. Eu acho que aí faz um link bem perto das perguntas que a Tati tem aí, né? E a Samara logo em seguida. Essa pergunta tem muito a ver, né? Que foi comentado pela doutora Cristina na última aula de segunda, né? Será que esse posicionamento da igreja não vai dificultar mais o nosso trabalho, já que somos a minoria? A maioria com Deus faz a diferença, tá? Jesus era a minoria, que era um espírito celeste. A diferença que fez. O grande problema da Igreja Católica, na verdade, ela quer se tornar uma igreja liberal, mas o perigo é muito grande. O perigo é muito grande. Também não pode se tornar uma igreja radical, mas tem que ser uma igreja racional. E racional ela não está sendo. Porque a repercussão do que o Papa Francisco disse não teve aceitação na rede social. Nem pela igreja. Nem pela própria igreja. Porque se eu não tenho... A gente está falando aqui, pessoal, em embasamento científico. Se eu não tenho embasamento científico, eu tenho que ficar em silêncio. Eu não posso me posicionar. Então, se eu me posicionar, eu posso agradar a minoria e desagradar a maioria. E a igreja, ela sofreu um impacto muito grande, porque muitas pessoas vão procurar ser evangélico pelos posicionamentos comprovados na Bíblia. Então, eu acredito que o Papa ele se equivocou, como está se equivocando em muitas coisas. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. E eu já ouvi uma manchete aqui que ele está preparando outros cardeais. Ele está para renunciar a qualquer momento. Porque o jogo que ele está fazendo é simplesmente desmanchar o que muitos padres fez no Nordeste aqui. Dom Helder Câmara era um padre espetacular, né? Abraçava todos, né? Padre Cícero também, Frei Damião também. Então, quando isso chega na região Nordeste, o impacto é negativo para a igreja. E o mais interessante, eles dizem assim, doutora Cristina disse que é errado, então eu vou seguir doutora Cristina, né? Ele não. Olha a complicação. E ela ela posicionou bem na aula, né? Mas acho que essa posição, né, a posição da igreja com relação a isso, não deve ser também um pouco pela pressão da comunidade? Samara, quem recebeu mais pressão, Jesus ou o Papa? Sim, isso sim. Jesus, não é isso? Porque naquela época você encarar Pilatos, né? Você encarar Herodes, era um espírito de muita coragem, e eu sou fã dele, é de muita coragem. Era um espírito de uma personalidade impressionante, de resposta curta e exata. Então, ora, Deus deixou o Papa ou Jesus como modelo. Ele deixou Jesus. E nós mudamos esse modelo.
Deus não me deixou como modelo, não. Ele deixou o filho dele. Então, é esse modelo que eu sigo. Essa coisa que me dá inspiração. Agora, eu não posso, de forma nenhuma, aceitar o que ele diz, porque ele não é o modelo de perfeição falado no livro dos Espíritos. Ele não é. O modelo de perfeição é Jesus. Então, eu logo vou dizer, o que diz Jesus, Dona Maria Cláudia? O que é que ele acha disso? Ela vai dizer, olha, ele diz isso, isso, isso. Então, siga esse modelo. Então, eu não sigo o modelo do Papa, eu sigo o modelo de Jesus. Sim, não, sim, claro. Mas a gente aí, né, seu Vandir, a gente tem que ter um posicionamento com relação a isso? Eu acredito que o posicionamento sem ser radical é necessário. Sem ser fanático é necessário. Porque nós lidamos aqui com todos os tipos de problemas nesse hospital relacionado ao paciente. E se ele toca no assunto, ele deu abertura para isso. Também se ele não toca, a gente trata sem tocar no assunto. Aqui é assim. Está entendendo? Você não vai para uma consulta aqui dizendo assim, olha, a partir de agora você vai ter que falar que é isso. Não, não é nada disso. Ele vai ter que expor. E tem muitos que dizem assim, olha, eu fiz essa opção, doutora, e eu me arrependi. Eu sofro muito com isso. Vocês podem me ajudar? Foi ele que deu a entrada. Porque se ele não der a entrada, a gente também não entra no assunto, não. Porque é muito difícil, né? Porque às vezes eu fico pensando com relação, né, ao meu irmão, se eu devo, né, ou querer, às vezes eu até quero falar, mas eu falo, nossa, eu vou criar, vai ser meu inimigo pro resto da vida, né? Então, não tem como. Se ele desse abertura, você como espírito, você poderia até mostrar essa palestra, mas se ele não der, não faça isso. Não, Não. Faça não. eu me passou isso, eu falei, mas não teria, acho que não teria toda a abertura dele, né? De abrir o leque para ver de outra forma, assim, né? De uma forma mais aberta, eu acho. Da forma como eu encontro a explicação mais que eu já conversei com amigos meus que são homossexuais, era no campo da energia, né? Porque eles têm assim uma noção de energia, eles têm uma noção de plexo, né? Ou de chakra, né? Como é mais conhecido, muito embora são duas coisas diferentes, mas e aí foi como eu comecei a explicar, sabe? Da rotação desse plexo, dessa energia, né? E que tem que ter a ver o complemento da rotação do plexo genésico feminino com o masculino, E aí foi quando eu toquei nesse ponto. Aí é que eles, faz sentido, entendi, entendeu? Mas, e não chegar e dizer, olha, você está errado, ou alguma coisa assim, sabe? Quando você toca na questão do genésico, Francisco, é muito complicado, porque o plexo genésico da mulher, numa relação, ela absorve 50% do homem e o homem 50% da mulher. Mas se esses dois plexos têm a mesma natureza periférica, não há absorção, há pressão energética. E essa pressão energética, dores nos ossos, musculação completamente complicada, deslocamento de articulação, dores de cabeça intensa, desenvolvimento de doenças degenerativas. São duas energias idênticas, a natureza não nos produziu para isso. Então, pela visão científica espiritual, os espíritos dizem, olha, a maioria vai ter problema de coluna, vão perder o movimento das pernas, porque essas energias têm que ser distribuídas, e no caso deles, ela é centralizada, ela é única, né? Bom, Silvani, nós demos nosso tempo. Muito obrigado pelas suas explicações. Olha, eu coloquei o texto aí da Bíblia que o senhor falou ali, na Bíblia de Moisés. Foi a passagem de Levítico 20, capítulo 20, versículo 13, que fala assim: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticarão um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Isso é uma das passagens.
E tem uma outra Agora, essa passagem. questão aí da execução, em algumas traduções ela muda. Isso não existe, tá entendendo? Porque Tem uma outra passagem ali, que é a 18:22, que diz: não se deite com um homem como quem deita com a mulher. É repugnante. pronto. Aí você vê esse espírito chamado Moisés, que ele tinha uma mediunidade impressionante de sair da nossa dimensão e entrar em dimensão de mundo celeste. Então, aquele negócio que Moisés ia lá para a montanha, passava um mês, aquilo ali é conversa, ele estava em outra dimensão. E dessa dimensão foi que ele trouxe os mandamentos de lá, entendeu? Não foi aquele raio que chegou lá, deu uma explosão e trouxe, não. Ele trouxe de lá. Então, por isso que essa informação dele é mais confiável do que de muitos médicos. Muita paz para vocês e obrigado a todos.